Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo de número 15. Gênesis capítulo de número 15 é o texto que vamos considerar neste culto. Nos dias pioneiros da aviação, irmãos, certo piloto fazia uma viagem, quando de repente percebeu que um rato estava a bordo. De início ele se preocupou, pensou consigo mesmo, e se ele comer algo? E se partir um cabo importante do avião? Depois de considerar a questão por alguns minutos, ele se lembrou. Ratos foram feitos para viver na terra, portanto não suportariam a altitude. Foi então que o piloto subiu mais 1000 pés, mais 1000, e quando finalmente chegou a 20.000 pés, o barulho do roedor cessou. O rato finalmente estava morto. Medo, dúvida e incredulidade são roedores da nossa fé. Sabiam disso? E por mais que os detestemos, vez por outra, sem pedir licença, eles sobem a bordo da nossa vida. Uma crise estoura, uma doença é descoberta, uma decepção invade o coração e pronto, irmãos. Os roedores da fé estão atuando. E o que você faz quando eles aparecem? Como combatemos o medo e a incredulidade que assaltam o nosso coração? Como o piloto da ilustração, queridos, minha sugestão é: vamos subir à presença de Deus. Vamos à sala do trono do nosso Rei, pois na presença de Deus, por meio da fé, medo e incredulidade podem ser derrotados. Vamos ler o texto? Capítulo 15 do livro de Gênesis. Eu quero ler com vocês o verso de número 6, que nos coloca bem no centro da narrativa. É a ligação entre as duas partes principais do texto, ou entre os dois diálogos que fazem o nosso texto. Gênesis 15, verso 6, o texto inspirado nos diz: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, gratos pelo que sabemos de Tua natureza. Tu não és como os falsos deuses, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm bocas, mas não falam. O Senhor vê, o Senhor ouve, na palavra o Senhor fala conosco. Pedimos que o Senhor fale neste dia. Espírito, fala conosco na palavra. Nós precisamos de Tua voz. Por isso pedimos Tua assistência e queremos depender de Ti enquanto ouvimos Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Depois de assistir no capítulo 14 as ações de Abrão, chegamos ao capítulo 15 de Gênesis para considerar suas emoções e também seus pensamentos. Como ouvimos no último sermão,
o patriarca venceu os reis que capturaram o seu sobrinho. Aqui, porém, irmãos, ele não parece vitorioso. Abrão parece estar em crise, ele teme pelo que acabou de viver. E mais importante ainda, ele teme diante de um futuro que lhe parece incerto. Como então, pastor, ele resolve seus temores, seus medos? Bem, não foi Abrão, irmãos. Foi Deus quem, ao falar com seu filho, botou um ponto final em suas crises. O mesmo pode acontecer aqui. A voz de Deus pode acalmar sua alma perturbada, meu irmão. A voz de Deus pode expulsar nossos medos. A voz de Deus pode vencer a incredulidade que perturba os nossos corações. Como acontece, Renan? Vamos aprender com a voz do Espírito que fala neste texto, irmãos. Comecemos pelo medo de Abrão. Ao abrir o capítulo, Moisés escreve, verso 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. A expressão inicial, depois dessas coisas, liga os capítulos 14 e 15. E nos informa que, em parte, o que temos aqui é fruto do que ouvimos lá. Outra vez, Abrão venceu os 4 reis inimigos e, de maneira surpreendente, libertou seu sobrinho e todos os outros cativos. Mas o curioso é, ele não se sente tão radiante assim depois da vitória. Está um tanto quanto reflexivo, parece preocupado. Talvez fosse o medo, irmãos, de uma represália. E se os reis voltarem? Eu não tenho tanta gente assim. Serei capaz de impedi-los numa nova investida? Ou quem sabe, o patriarca estava apenas esgotado, como às vezes nós ficamos depois de um dia de trabalho exaustivo. Seja como for, queridos, a melhor parte do verso não é esta. A melhor parte do que acabamos de ler é: o Senhor falou a Abrão. Deus falou na hora certa. Chamou seu servo pelo nome. Deus sabia exatamente o que estava no coração de Abrão. É provável que ele não tenha conversado com ninguém, que estivesse segurando para si seus medos e temores, mas Deus sabe. Deus viu. Deus falou com seu servo na hora da necessidade. E o que ele lhe disse, irmãos? A parte B do verso 1 nos diz que estas foram as palavras de Deus para Abrão naquele dia. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Vez por outra, nós dizemos às pessoas à nossa volta: não tenham medo. Mas nem sempre, irmãos, temos um fundamento sobre o qual elas podem se apoiar com segurança. Não é o caso do Senhor. Ele pode dizer para Abrão: não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Está com medo dos reis, Abrão? Deixe que voltem. Eu estava com você na batalha. Eu estarei com você se voltarem. Eu fui tua proteção ontem, serei tua proteção sempre. E mais, grande será a sua recompensa. Vocês devem se lembrar que Abrão recusou as ofertas do rei de Sodoma. Se lembram disso? Ele estava preocupado com a glória de Deus.
O que dirão os povos pagãos? Eles me enriqueceram. Não, eu não quero isso. Deus viu, irmãos. E o homem que honrou o Senhor antes será recompensado agora. Ele não vai ficar sem presentes. E nós não estamos falando meramente de uma recompensa material. No comentário de Calvino, nós encontramos o seguinte: a palavra recompensa também significa herança ou felicidade. Sendo assim, o significado da passagem é: Abrão será realmente mais feliz quando Deus lhe for propício. Pois o Senhor não apenas derrama de sua bondade sobre os seus servos, graciosamente Ele se entrega a eles como a maior e melhor de todas as dádivas do universo. É como você entende o Evangelho? Foi como se aproximou da igreja neste dia. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam da igreja com expectativas erradas. Se contentam com muito pouco, bênçãos materiais, e acabam perdendo o que realmente satisfaz a alma, o próprio Deus. É verdade que nem sempre a culpa é delas, pois há centenas de igrejas que dão às pessoas o que elas já poderiam ter encontrado lá fora. Saúde, poder, riqueza, irmãos, não precisa ser assim, não tem que ser assim. Como Abrão acabou de aprender, as vitórias da vida, as recompensas da vida não são o melhor presente de Deus. Nosso bem supremo e mais caro não é a família, não é a saúde, não é o poder, irmãos, é o próprio Deus. Deus é o melhor presente de si mesmo para os seus servos. É o que encontramos na primeira resposta do nosso breve catecismo. Nós existimos para glorificar a Deus. À medida que nos alegramos nele cada vez mais. Foi o que Abrão experimentou aqui. Foi o que Davi cantou dezenas de vezes nos Salmos. No Salmo de número 16, ele cantou: Senhor, Tu és a minha porção. No de número 34, ele declara: provem e vejam como o Senhor é bom, feliz é o homem que nele se refugia. No Salmo 34, verso 7, ele canta: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa é a sua música, meu irmão. É onde está a sua alegria. É o que experimenta na vida, se não é. Não seria por isso que você tem andado triste e desapontado? Talvez você esteja esperando demais de pessoas e circunstâncias, esperando delas o que só Deus pode lhe dar. Como sempre gosto de citar, C.S. Lewis escreveu: se nada neste mundo me realiza, a conclusão a que chego é: eu fui feito para outro mundo. Não que o mundo seja uma fraude, ele explica, é real. Só não é poderoso o bastante, só não foi feito para realizar, foi criado para sugerir aquele que pode nos alegrar plena e eternamente. Mas como encontramos esta alegria que satisfaz, Renan? Bem, em um dos melhores livros que li de John Piper, Deus é o Evangelho, o pastor batista calvinista escreve o seguinte: o amor salvífico de Deus
é o compromisso de Deus em fazer tudo o que for necessário para nos cativar com aquilo que é mais profundo, durável e satisfatório, ou seja, Ele mesmo. E visto que somos pecadores, e que, portanto, não temos qualquer direito nem desejo de sermos cativados por Deus, o amor de Deus estabeleceu um plano de redenção. A suprema demonstração do amor de Deus foi o envio de seu Filho para morrer por nossos pecados e ressuscitar, a fim de que pecadores tivessem o direito de se aproximar de Deus e o prazer de desfrutar de sua presença para todo sempre. É do que nós mais precisamos hoje, queridos. Nossa guerra não pode ser apenas contra o pecado. Nossa guerra precisa ser majoritariamente por satisfação em Deus. Se estivermos satisfeitos no Senhor, consequentemente estaremos protegidos diante das tentações e ansiedades deste mundo. Mas sejamos sinceros, não é assim que vivemos sempre. Mesmo depois de salvos, titubeamos, fracassamos, somos tomados pelo medo e pela incredulidade. Então, como lutamos pela fé em dias de crise, em dias de pandemia mundial? Qual foi a vitória de Abrão aqui, queridos? Foi a voz de Deus. Também é a nossa. Se queremos vencer o medo, resolver as dúvidas que nos perturbam, afastar dos nossos corações a incredulidade que por vezes nos tira a paz, não há outro caminho, nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Do que você tem medo neste dia? Está se sentindo fraco diante das provações da vida? Lembre-se de 2 Coríntios 12, 9. Quando o Senhor disse a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está com medo de situações que lhe parecem oponentes invencíveis? Lembre-se de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, queridos, quem será contra nós? Está sendo tomado por ansiedade? Está preocupado demais com o desemprego ou com a situação de alguém que lhe é caro? Lembre-se do que Jesus falou acerca do nosso Pai, em Mateus 7. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos filhos quando estes lhe pedem, muito mais sabe Deus dar aquilo que os seus filhos precisam quando lhe pedem. Está naufragando na fé? Está cambaleando na vida cristã? Sente que o coração está se desviando, se afastando, acha que não vai terminar a corrida cristã? Filipenses 1:6, queridos. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês irá terminá-la até o dia de Cristo. Foi suficiente? Pegou a ideia? Não podemos apenas reclamar, queridos, das circunstâncias da vida do Senhor. Não devemos nos entregar às sugestões enganosas do nosso coração. Você precisa se levantar, você precisa ouvir a voz de Deus e combater a incredulidade no coração, como fez, por exemplo, o salmista, na canção de número 42. Por que estás assim tão abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que estás assim tão triste? Ele está conversando consigo mesmo.
põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Foi o que Abraão experimentou aqui. A voz de Deus foi a vitória do patriarca sobre o medo. E o que vem depois? Vamos ouvir sobre a fé de Abraão. Os versos 2 e 3 nos dizem: Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Com o que disse no verso 1, Deus parece ter resolvido o medo do passado. Mas ainda havia o medo do futuro. Sim, o Senhor resolveu a questão dos 4 reis. Mas quem me garante que terei um futuro seguro e feliz? De toda forma, irmãos, ele abre o coração diante do Senhor com respeito, chamando-lhe de ó Senhor soberano. E de tanto esperar por Deus, ele começou a desenhar um plano. Bem, quem sabe meu herdeiro será meu servo. Não era errado fazer uma adoção assim. Acontecia o tempo todo. Deus, porém, tinha outro plano, irmãos. Para explicá-lo, o Senhor fala outra vez, versos 4 e 5. O texto nos diz que então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Moisés nos continua, levando-o para fora da tenda. O Senhor lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Não será, portanto, o servo de Abrão. Seu herdeiro será um filho gerado por ele. E, como coloca certo comentarista, depois de ter atingido seus ouvidos com palavras, Deus acertou os seus olhos com as estrelas, a fim de que ouvidos e olhos consentissem juntos diante de Deus. Era como se Deus quisesse causar impacto imediato sobre a mente do patriarca. Ele tinha que ser levado a pensar mais ou menos o seguinte: o Senhor poderoso que adornou os céus com esta multidão de estrelas, pode também encher minha casa de uma multidão de descendentes. Será que funcionou, irmãos? O verso 6 nos responde. Quando Moisés registra, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ao nos dizer que Abraão creu no Senhor, o autor sagrado está nos falando o seguinte: ele se jogou totalmente sobre a palavra de Deus, se apoiou sobre ela. Ele disse amém ao que ouviu e, consequentemente, sua fé foi louvada. E isso lhe foi imputado por justiça. Por graça, ele revelou uma fé agradável diante de Deus. Ele agiu de modo aceitável perante a voz do Senhor. Seria esta uma descrição da sua vida, minha irmã? Vivemos de modo aceitável aos olhos do nosso Deus? Nossa vida lhe agrada? E como, na verdade, podemos agradar a Deus? Você sabe?
As religiões não bíblicas, elas vivem na tentativa de agradar suas divindades. Estritamente falando, funcionam como relações de troca e nascem de corações utilitaristas. Os adoradores estão sempre se perguntando como posso conquistar o que quero da divindade. O que preciso fazer para ter esta bênção, aquela dádiva, aquele presente? A religião bíblica é totalmente diferente, irmãos. Nós ainda agradamos a Deus, mas não com o que fazemos, não com o que temos. Nós agradamos a Deus quando, como Abrão, nós confiamos em Deus e aceitamos tudo o que Ele fez por nós. E o que foi mesmo que Ele fez por nós, irmãos? Como nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus? Em Cristo, Deus nos justificou. Ele aceitou a oferta do Redentor. E por causa dele, e com base na justiça dele, o Senhor nos declarou agradáveis aos seus próprios olhos. Foi o que Paulo escreveu aos Romanos, por exemplo. Falando deste texto, no capítulo 4 ele escreve: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Abrão, mas também para nós. Nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus. Pois ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. É como agradamos a Deus. Por graça dele, nós nos lançamos totalmente sobre Cristo para a nossa salvação. E tem um detalhe, irmãos. Não acontece uma única vez. Nós não procedemos desta forma somente na entrada do reino de Deus. Cristãos não confiam em Cristo, não dependem de Cristo uma única vez. Não entram assim para depois andarem sozinhos e confiando em seus próprios méritos. Por toda a vida cristã, nós nos lançamos sobre Cristo e dependemos da graça soberana de Deus. Não é como procedemos todas as manhãs. Mais do que gostaríamos, nós nos esquecemos da graça de Deus. Lançamos mão do mérito, da performance, da justiça própria, da obediência, da exibição. Vez por outra nos esquecemos de como Deus se relaciona conosco e o tratamos como se Ele fosse um Deus pagão que negocia, que premia. Irmãos, nosso Deus é único e soberano sobre tudo. Ele não é glorificado quando você o trata como os deuses pagãos. Deus é glorificado quando humildemente nós nos lançamos sobre Cristo e continuamente dependemos de sua graça soberana. Posso ouvir um amém de vocês? Mas de novo nós nos esquecemos disso. Esquecemos a graça e passamos a viver por mérito. De vez em quando achamos que estamos por conta própria, sozinhos. E que tudo depende de nós, às vezes até cremos. Ou não nos esquecemos que a salvação depende dele, mas o restante da vida parece depender da nossa sabedoria, da nossa força. E aí o que é que acontece? Diante de uma prova,
ou em uma entrevista de trabalho, ou quando você está pregando ou tocando. Se você se esquece dessa relação, você opera como se fosse sozinho, como se tudo dependesse de você. E quando falhamos, medo, incredulidade e dúvidas nos perturbam. Outra vez, como lutamos contra estas coisas em tempo de crise? Que tal sairmos da tenda, irmãos? Foi o convite de Deus para Abraão, não foi? Do lado de dentro ele estava limitado. Só via lona, só via o chão. Do lado de fora, ele foi obrigado a contemplar a glória e o poder de seu Deus. Por que não fazemos o mesmo? Vamos trocar as más notícias da televisão, irmãos, pelas maravilhosas notícias da palavra de Deus a cada manhã. Não é a cada domingo, não. E em vez de se entregar às dificuldades, de ser consumido pelos problemas da vida, faça uma caminhada 2, 3 vezes por semana para cuidar do corpo, mas para limpar sua visão também. Caminhe com os olhos espirituais abertos, não para ver apenas um sol bonito, ouvir os cantos belos dos pássaros, mas para se lembrar da glória e do poder do seu Deus. Afinal, qual é o tamanho do seu Deus? Albert Einstein criticava alguns religiosos de sua época justamente por isso. Ele disse a um amigo certa vez: alguns pastores parecem não conhecer o autor do universo. Falam dele por trás do púlpito como se ele fosse desse tamanho. Por que não olham para cima em uma noite estrelada? Por que você não olha para cima, meu irmão? É de lá, disse o salmista, que vem o nosso socorro. Vamos olhar para a criação a fim de adorar o Criador, queridos. Vamos perceber a beleza da natureza para nos maravilharmos com o nosso Deus. E à medida que crescemos nesse relacionamento com o Senhor, intimidade e conhecimento, Ele mesmo, por meio da fé que vai crescendo, vai nos colocando em ordem, como Ele fez com Abraão. Deixamos de nos preocupar demasiadamente com coisas pequenas e passamos a nos maravilhar cada vez mais com aquele que é grande e poderoso. Que Deus nos ajude a viver assim. Foi o que Abraão viveu. Agora, depois de considerar o medo e a fé do patriarca, vamos nos voltar para terminar para a aliança que Deus fez com Abrão. Além de apontar para a criação, o Senhor também apontou para a redenção. É o que temos, por exemplo, no verso 7. Disse-lhe ainda, o Senhor falando com Abrão: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Foi o que aconteceu também no Êxodo, vocês se lembram disso? Depois de tirar os hebreus da escravidão do Egito, e antes de lhes dar a lei no Monte Sinai, o Senhor disse ao seu povo: eu sou o Senhor, que os tirei da escravidão do Egito. É como começa uma aliança, irmãos. Ou esta é a introdução da aliança. Ela nos lembra quem é Deus e o que Ele fez por nós.
O que Ele espera de nós não é nada se comparado ao que Ele já fez por nós. No caso de Abrão, Ele o tirou de Ur dos Caldeus. E Ele será igualmente poderoso para lhe dar a terra que lhe prometeu. Mas como? Quando se dará esta entrega? Abrão ainda tem perguntas, como eu e você às vezes. Verso 8. Mesmo depois de ouvir a voz do Senhor, ele perguntou: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? De novo, irmãos, Abrão se dirige ao Senhor com respeito, mas abre o coração e revela as suas dúvidas. E o interessante para mim é, Deus não se incomoda. Ele não grita com seu servo, não se exaspera com ele. Pacientemente Deus lhe ouve. E agora lhe oferece uma resposta, verso 9. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Os versos 10 e 11 nos dizem que Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Percebam algo. O patriarca não precisou de muitas instruções. Ao ouvir que devia trazer animais, ele o fez. Mas por conta própria, aparentemente, foi ele quem cortou-os e foi ele quem os posicionou, como temos aqui. O que me leva a dizer o seguinte: não era novidade para Abrão. Ele sabia que estava fazendo o que o teólogo Palmer Robertson chama de a aliança do corte. Segundo o mesmo estudioso, as duas partes contratantes passam entre as bandas dos animais e se comprometem com os termos do pacto. Quem o violar, como os animais, será partido ao meio ou levado à morte. Era o pacto do corte. Abrão organizou o cenário, colocou os elementos do pacto em seu devido lugar. E do verso 12 ao 16, continuando a narrativa, Moisés nos conta: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, eles sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Primeiro nós ouvimos que Abrão assustava as aves de rapina. Depois o texto nos diz que à noite ele foi tomado por densas e apavorantes trevas. Ele mesmo ficou assustado. E com isso o Senhor estava lhe preparando para a revelação um tanto quanto escura acerca de seu futuro. Abrão, você terá mesmo muitos descendentes, e esta terra será deles, mas não agora. Não será fácil,
antes eles terão que sofrer por 400 anos. O sofrimento, porém, não vai durar para sempre, irmãos. No tempo determinado, o Senhor vai resgatar os descendentes de Abrão e vai lhes dar a terra que àquela altura era ocupada pelos cananeus ou amorreus. E por que não imediatamente, pastor? Bem, foi o próprio Senhor quem disse a Abrão, porque a maldade dos amorreus ainda não chegou à medida certa. Irmãos, a conquista de Canaã não é um ato da maldade de Deus, como alguns, às vezes, gostam de pensar. A conquista de Canaã é um ato de justiça da parte de Deus. A lógica é, eles receberam do Criador a terra como presente, mas não o trataram como tal. Não adoraram o verdadeiro Deus, se voltaram contra Ele e encheram a terra que receberam de presente de maldade. Por justiça, Deus vai tirar das mãos deles o presente que lhes deu. E para que ninguém fique pensando que Deus tem preferência ou que Ele vai lidar com Israel de modo diferente, é o que acontece no exílio da Babilônia. Os israelitas se voltaram contra Deus, passaram a adorar falsos deuses, encheram a terra de maldade, e o que Deus lhes fez? Justiça. Deus os exilou na Babilônia. Então não é uma ação de maldade, é um ato de justiça. E como fez no primeiro diálogo do texto, o Senhor aqui também parte da fala para a visão, irmãos. Entre os versos 17 e 21 nós lemos: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Para o maior comentarista bíblico da era dos puritanos, Matthew Henry, o fogareiro representava o sofrimento do povo de Deus no Egito. E a tocha acesa simbolizava o conforto de Deus no meio daquela aflição. Abrão, teus descendentes, meu povo vai sofrer severamente no Egito, mas eu estarei com eles. Ao mesmo tempo em que apontavam para o futuro, aqueles objetos também falavam de algo presente e poderoso, irmãos. Estamos falando de um pacto. E as partes, como eu disse antes, passam no meio ou por entre os pedaços dos animais. Naquela ocasião, os objetos apontavam para o próprio Deus, que passou entre os animais. Com isso, o Senhor estava se comprometendo com Abrão, entrando em uma aliança com ele. Abrão, a fim de que esteja plenamente convicto de minhas promessas, minha glória está em jogo. Eu juro por mim mesmo que esta terra será dos teus descendentes.
encorajador, vocês não acham? Este texto tem mais encorajamento do que podemos discutir em um único sermão, irmãos. Por isso eu lhes sugiro, meditem nele durante a semana. Por agora, vamos destacar apenas alguns pontos que podem nos animar neste dia. Por exemplo, comecemos com a soberania do nosso Deus. Ele sabe que a terra está ocupada. Ele sabe que seu povo sofrerá. Mas Ele promete que no tempo certo vai agir para resgatá-lo da escravidão. Quando chegar a hora, o Senhor mesmo vai expulsar os cananeus de Canaã. E é Ele quem vai entregar nas mãos de seu povo a terra prometida. Imagine, irmãos, o encorajamento dos hebreus que deixavam o Egito sob a liderança de Moisés. Imagine quanto encorajamento nós não podemos encontrar aqui. Nosso Deus não mudou, queridos. Jamais mudará. Ele continua assentado num alto e sublime trono. Ele governa e guia todos os acontecimentos da história humana. Ele sabe o que os homens estão fazendo, Ele sabe quando a pandemia vai terminar. Eu sei que às vezes é desanimador, nos sentimos enganados, estamos cansados, achamos que não vai ter fim, mas vai. Deus continua no controle de todas as coisas e Ele guarda o seu povo em todas as situações da vida. Descansemos, portanto, sob as asas do Altíssimo e esperemos por Deus, crendo que o seu tempo é melhor para a glória dEle e para a nossa alegria. Outra fonte de encorajamento inesgotável que salta deste texto é o próprio pacto que Deus fez com Abrão. Terei mesmo filhos, receberei esta terra por herança algum dia. A resposta de Deus foi a Abrão: eu juro por mim mesmo. Queremos mais o que, gente? O que mais precisamos ouvir de Deus? Falando desta aliança com Abrão, o autor de Hebreus, no capítulo 6 de sua carta, faz a seguinte aplicação. Ouça com atenção. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sei se você conseguiu pegar tudo, mas para que nenhum de seus filhos duvidasse de seu cuidado paternal ou salvífico, Deus empenhou o próprio nome. Sem necessidade alguma, Ele mesmo se colocou sob o juramento, irmãos. E o propósito do juramento não era lembrar Deus. Ele jamais poderia se esquecer do que fez ou falou. Qual é o propósito da aliança que Ele estabeleceu conosco, segundo o autor de Hebreus aqui? É o encorajamento dos herdeiros. Ele sabia que precisaríamos disso. Quem são os herdeiros? Qualquer pessoa sem distinção? Não, irmãos. Os herdeiros da aliança, segundo o autor de Hebreus, são aqueles que se refugiam no Senhor,
para se apropriarem da esperança. Qual é a nossa esperança quanto ao futuro, jovem? Porque podemos sair daqui hoje seguros, firmes, inabaláveis, não porque somos bons o bastante. Nossa esperança não é a nossa justiça, não é a nossa obediência, não é o nosso poder de preservar e conduzir a vida de maneira plenamente ordenada, não! A nossa esperança é Cristo que nos precedeu e já está no verdadeiro santuário de Deus. Eu amo a imagem da âncora. Para segurar barcos e navios, os marinheiros jogam âncoras ao fundo do mar. E elas dão conta do recado. Para nos segurar até o fim da carreira cristã, o autor de Hebreus diz: Deus jogou sua âncora para os céus. Não é a areia ou uma rocha qualquer que a segura. É o próprio Cristo quem nos segura para sempre. Se estamos nele, nós podemos andar de cabeça erguida mesmo em tempos de pandemia. Podemos sair de casa para trabalhar crendo que assim como Ele governa o voo dos pássaros e a queda das folhas, Ele também governa a movimentação de um vírus. Nós podemos receber a morte, caso ela chegue, com tranquilidade e serenidade, pois ela não será o fim, será uma carruagem de glória que nos levará para os braços do nosso Deus. Nossa esperança está em Cristo, irmãos. Por causa dele, nós podemos descansar sob o cuidado paternal e redentivo de Deus. Sim, mas como? Como de fato podemos nos beneficiar desta aliança que Deus nos deu? Há inúmeras respostas, mas aos crentes que me escutam, uma delas pode ser: participem desta mesa com fé. Venham à mesa do Senhor com expectativas santas. Não é um mero ritual, irmãos. Não celebramos a ceia porque achamos apenas bonito. Nós o fazemos porque Cristo nos mandou. Fazemos porque a palavra nos ensina que ela é um instrumento da graça de Deus, nos lembra do que Deus fez por nós e nos comunica o selo da aliança. Nossa fé aqui é fortalecida e encorajada. Então venha com fé. Outra vez se aproprie do que Cristo lhe deu na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Aos não crentes, antes que seja tarde demais, antes que o cálice da ira de Deus chegue ao seu limite, arrependam-se e voltem-se para Deus por meio de Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós somos quebradores da aliança. E se morrermos sem um intercessor, nós seremos partidos justamente condenados ao inferno por toda a eternidade, por nossa culpa, por nossos pecados, por nossas escolhas. Mas é claro, não precisa ser assim. Você não precisa voltar para casa ou desligar esta transmissão sob o peso da culpa e da ira de Deus. Pois para nos salvar, irmãos, das maldições justas da aliança, Deus nos deu seu Filho amado. Na cruz,
Ele se colocou no nosso lugar, recebeu a nossa punição, e por amor e graça eternos, Ele nos deu a redenção. Ele foi partido, a fim de que você jamais fosse separado de Deus. Ele morreu, para que você pudesse viver para sempre. Ele trocou de lugar conosco, recebeu o que era nosso e nos deu o que era dele, comunhão com o Pai para sempre. Pela fé, se o Espírito lhe move, aproprie-se de Cristo para a sua salvação, confie somente nele e creia que o que ele fez na cruz também foi por você. Para terminar, queridos, em que ponto da viagem você está? Ao início, ao meio ou ao fim? Sente que está mais forte ou mais fraco hoje? Será que, como piloto de nossa introdução, você percebe roedores da fé em sua vida? Eles aparecem mesmo, eles sobem mesmo, sem pedir licença, e quando chegam, nos perturbam. Mas o que é que você vai fazer hoje? Vamos subir, queridos, à presença de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor com fé. Vamos participar dos elementos com fé. E vamos fazer a nossa parte, nos apropriar do que Deus nos deu, para expulsar medo, dúvidas e incredulidades. Vamos fazer isso? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, prepare-se para a ceia do Senhor. Responda aquilo que você ouviu e prepare-se para participar da mesa do nosso Senhor.